Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Estação de Liderança, um podcast criado para você que é líder e que está ligado no processo de desenvolvimento das organizações, trabalhando com a questão da evolução de consciência e da felicidade. E este é o tema de hoje. Nós trouxemos aqui um amigo, um profissional de destaque no cenário internacional, residente no México, passou aqui pelo Brasil, a gente conseguiu uma hora dele. Estamos aqui com o João Marques dos Santos, líder de alianças na Latam, na ServiceNow. Seja bem-vindo, João Marques. Regina. João, prazer ter você conosco, um aliado da humanização e da felicidade no trabalho, e que tem trazido muita informação para a gente, compartilhado suas experiências. Então, aqui é o momento, agora no podcast, de nós falarmos sobre isso. Excelente. Super obrigado, Adilson e Regina. Um prazer estar aqui com vocês. Nessa agenda corrida, vindo para o Brasil. Estava pendente disso, né? A última vez não deu certo, a gente não conseguiu encontrar, mas é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. O nosso tema de hoje, né, João, é o tema que você vem trabalhando há bastante tempo, né, divulgando, escrevendo sobre a questão da felicidade do trabalho, e eu te acompanho, te conheci numa ocasião de mentoria, né, a gente trabalhando como mentor por um processo, por um projeto, e eu sempre te vi com essa alegria, com essa garra. E aí quando eu vi que você mudou, eu falei assim, dá para ser mais feliz ainda, né? Eu queria que você falasse disso, meu amigo. Eu começo essa fala com algo que eu coloco muito nas minhas conversas. O norte da felicidade é você tomar consciência de que a felicidade não se delega. E por que eu gosto de colocar isso, né? Porque o ser humano tem a tendência natural de estar entregando a outra pessoa, a sua felicidade ou a sua infelicidade, que é o mais comum, né? A gente tem a tendência de observar o que o outro não faz para me deixar feliz. Quando o protagonista da tua vida, o protagonista das suas mudanças, tem que ser você mesmo. E isso para mim foi um divisor de águas, né? Quando você toma esse tipo de consciência de que cabe a você. Primeiro, o que significa felicidade? É algo que, para mim, a felicidade tem um momento, tem um conceito diferente de para vocês. Porque ela vai mudando ao longo da tua vida sobre os componentes que te deixam feliz. Talvez quando você toma consciência da sua vida, né, lá na infância, a felicidade, eu tenho 3 filhos com idades diferentes, uma de 8, um de 11 e um de 21, cada um tem o teu critério de felicidade. A minha de 8, a felicidade dela é ela brincar, é ela se divertir, é ela não se preocupar. Para o de 11, nesse momento, a felicidade dele é ele ter a maior quantidade de devices na frente dele. Para o de 21 já tem um outro componente. Ele está talvez redefinindo a felicidade, porque agora na faculdade, a busca pelo trabalho, será que eu estou no curso certo? Será que eu não estou no curso certo? São as primeiras contatos mais sobre essa realidade de liderança, de exemplo. E para mim ela foi mudando a vida inteira, naturalmente. Mas óbvio que eu acho que partindo da premissa que você não se delega, você tem que ter o controle de por que eu estou fazendo isso. E algo que eu trago, tive a oportunidade de escrever um capítulo de um livro sobre felicidade no trabalho, que é a busca da sua melhor versão. Uau. E a sua melhor versão, ela não é um componente que se traduz por felicidade, mas se traduz sobre o seu estado de ânimo. E ele traz uma tônica, porque a nossa melhor versão, aqui um podcast falando muito sobre carreira, a carreira, o seu trabalho é um componente dentro do conceito da sua melhor versão. E para mim, eu incluo dentro do meu trabalho, que o trabalho ocupa no mínimo 8 horas por semana, por dia, melhor dizendo. No mínimo, por que eu digo no mínimo? Porque a gente sonha com o trabalho, a gente pensa, a gente dedica, a gente acorda, a gente dorme. Então ele ocupa, do ponto de vista da nossa cabeça, eu não sei se tem algum estudo que fale sobre isso, mas eu diria que mais que metade do dia a gente está de alguma maneira envolvido com o nosso trabalho. E é natural que você entenda que isso tem que ter um peso nas suas escolhas, porque se você faz mais da metade do dia alguma coisa que não te deixa feliz, sendo que a outra parte da metade do dia, a grande parte dela, você está dormindo.
E provavelmente aparece nos seus sonhos, né, ou nos seus pesadelos, a mesma história. Então, o que eu busco fazer para ter um pouco mais dessa possibilidade de estar na minha melhor versão são outros componentes. O trabalho é um deles. A sua cuidado físico e mental. O que você faz no seu dia a dia para elevar a sua energia para a busca da sua melhor versão. Então, eu tenho bastante disciplina. E algo que eu tenho escrito bastante, falado bastante, a disciplina não é motivação. Né? A disciplina ela é preponderante à sua motivação. Então, hoje eu acordei, eu tenho para mim uma meta. Eu tenho que, no mínimo, fazer 30 minutos de atividade física por dia, onde quer que eu esteja. E aí a gente tira as desculpas, porque eu delego, putz, mas o hotel não tem academia, a academia está em obra. E a gente vai postelando quando você é o que é o responsável por isso. Então tem o cuidado físico, que no meu caso ele tem uma conexão direta com o meu cuidado e a minha saúde mental. Legal. É o momento que eu dedico para mim, o beneficiado daquilo em primeira instância é você. Mas eu tenho motores que me motivam a isso, né? Eu tenho 54 anos, eu tenho uma filha de 8. Eu quero ter melhor qualidade de vida para acompanhar o crescimento dela. Certezas, ninguém vai ser eterno, mas faça a sua parte. Porque às vezes a gente fala, putz, não, mas não é o momento, eu tenho outras prioridades. É tudo uma questão do quanto que você dedica para isso. Então, aqui eu falei da carreira, eu falei da saúde física, da saúde mental, e tem hoje um componente que eu acho que conecta tudo isso, que é a sua alimentação. Legal. E, de novo, gente, eu não tenho a pretensão de passar perfeccionismo, né? Eu também tenho o meu lado negro, né? Das coisas que eu faço, mas é muito mais a preocupação da sua alimentação. Então, dicas que eu dou, presta atenção no que você está comendo. Não só a qualidade, mas é a forma como você está fazendo isso. Então, uma coisa que eu coloquei como hábito para mim é, tipo, meu horário de café da manhã, almoço e, eventualmente, a janta, a primeira coisa que eu faço, eu me isolo do telefone celular. Eu fecho. Por que isso? Porque a gente está ingerindo alguma coisa para nos nutrir. E você tem que observar aquilo que está fazendo, porque ele tem todo um complemento dentro da tua saúde, o alimento que você está comendo. Perdão. Então, o componente alimentação, ele tem muito a ver com essa energia que você está colocando, que vai ser a fonte de sustentação para os outros componentes. Então, se você se alimenta mal, você acaba dormindo mal. Se você não dorme bem, você não descansa. Então, essa esfera, né, esse conjunto de vários componentes, ele pode te levar para um estado de tristeza, para um estado de caminhando para uma depressão. E é uma consequência de vários componentes. E, de novo, é muito difícil que a gente tenha todos esses componentes de uma forma totalmente harmônica. Porque a gente tem a diversidade da vida, todo mundo tem os seus problemas pessoais, tem os problemas familiares, tem um problema de tudo isso. Só que, na minha leitura, esse fortalecimento te deixa melhor preparado para enfrentar essas dificuldades que vão aparecer. Isso vai mais além e tem um porquê, trazendo um pouco do que a gente fala muito sobre a humanização, a espiritualidade, não entrando nesse capítulo, né, porque não é a nossa pauta, mas tem a ver com o teu espírito, tem a ver com o seu porquê, tem a ver com a pergunta do que a gente está fazendo aqui, por que a gente está passando por isso. Então, quanto melhor você está fortalecido, a consequência da sua reação para o seu trabalho, para a sua vida pessoal, para as suas adversidades que você passa, elas vão estar mais sólidas. Então, eu trabalho muito no meu componente. Tenho várias recaídas, né? E eu acho que as recaídas a gente tem que entender e voltar, né? Sempre quando eu tenho alguma recaída sobre como eu me sinto, eu tento identificar o que eu fiz que está me levando para aquilo. Porque aí você tem que tratar o problema na causa raiz. Normalmente, tem muito a ver com sono. Quando eu não durmo bem, a minha energia do dia seguinte ela é sempre comprometida. E não é tempo, é qualidade de sono. Né? Então, por que a gente está falando de todos esses componentes? Porque, para mim, a busca da sua melhor versão é a combinação de todos esses fatores. E estando na sua melhor versão, você com certeza consegue tangibilizar o que para você é o conceito de felicidade. Porque ele é muito... não tem um conceito real. É um estado de ser. É um estado de espírito.
E isso, quando a gente fala, né, eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre liderança positiva na Universidade de Michigan. E nesse curso foi muito interessante porque eles pediram para você identificar pelo menos 20 pessoas que convivem com você em diferentes papéis, né? Família, pai, mãe, filho, esposa, amigos, liderado, líder e toda essa combinação. E essas pessoas tinham que escrever para você como é o João na sua melhor versão. Não necessariamente você precisa ir para Michigan, não necessariamente você precisa fazer isso para fazer essa pergunta. Como é você na melhor versão? E a melhor versão sabe quando a gente chega num lugar que a pessoa entra e fala, nossa, que energia que trouxe? Normalmente a gente observa o negativo. Porque essa é a característica típica do ser humano, né? O negativo sempre é mais forte que o positivo. E esse é o seu melhor estado de versão. E no meu caso, o meu estado de melhor versão também tem muito a ver com a natureza. Né? Eu sou um carioca, amo o sol. Amo o sol. Hoje, quando eu abri a janela do hotel, que estava esse dia azul, aquilo muda completamente a minha vibração. Mas é lógico, nem todo dia está azul e a propósito, depende zero de você o dia. É o tipo da situação que você tem. A gente tem zero controle. Mas é uma boa surpresa. Então, a apreciação, a gratidão são componentes que também se somam a esse estado de espírito. Bem, eu acho que você trouxe uma questão muito interessante, importante, que é a questão do estar vivo e ter consciência dele, né? Então, essa autoconsciência que você trouxe, que eu acho que é bem importante, relacionada aos ciclos da vida, porque esse processo ele é construído, como você disse, que tem os seus filhos em diferentes momentos da vida. Então, minha pergunta para você é o seguinte: em que momento da sua vida você integrou todas essas esferas e dimensões? Se você tem uma idade específica ou algo que você foi construindo, percebendo, ou foi um momento que você teve um insight, como que foi para você essa consciência de estar vivo, com todas essas relações, e entender que isso te traz estado de felicidade, enfim? Por ironia do destino, foi pela dor, não foi pelo amor. Eu acho que eu tive algumas situações na minha vida pessoal que me fizeram fazer muitas reflexões. Porque a gente tem a tendência natural de estar sempre no modelo vitimização. Né? E na vitimização você entra num buraco negro. Sim. E talvez aí é uma característica minha, tipo, eu me dou muito pouco direito de estar num buraco negro. Você tem que achar formas de sair daí. Quer ficar por pouco tempo. Vai passar, mas assim, não dá pra delegar a outra pessoa. De novo, você pode ter ajuda, sim, eu sou super favorável, se for necessário um psicólogo, se for necessário uma mentoria para te dar um direcionamento. O que você precisar, não tem nada de errado. Eu vejo às vezes as pessoas se relutando a buscar um apoio de um profissional que tenha a sua capacidade de tirar desse buraco negro, mas quanto antes você sai, mais fácil é para você sair. O desafio é você sair. E eu queria sair disso respeitando o tempo dessa necessidade, eu queria sair logo. E eu comecei a buscar, né, esse encontro com... Por que eu estou me vitimizando por várias situações que não tem porquê? E às vezes, eu vou dar um exemplo, quando eu escrevi o capítulo sobre felicidade no trabalho, eu não estava feliz no trabalho. Né? E eu falo, mas como é que você consegue? Porque a gente sabe literalmente o que precisa ter. E às vezes, como todo ser humano, é olhando o que você não tem para você encontrar o que você quer, o que você tem. Então, essa dualidade, né, de você entender como você está e o que você gostaria de ser, ajuda muito nessa construção dessa consciência. Que legal. E a espiritualidade me ajuda muito. Eu acho que a gente tem que ter um nível de aceitação até um certo limite, porque a aceitação versus livre-arbítrio tem coisas diferentes, né? Não é porque a vida, o céu, tudo acontece porque tinha que acontecer. A gente tem as nossas escolhas, mas parte disso tem também um aprendizado de maturidade, de experiência. Então, assim, eu não sei se eu já cheguei no ápice,
né? Talvez eu acho que quando a gente é o processo de uma escalada, né? Você chegou num degrau que você estabeleceu para você naquele tempo. E agora eu vou criar outros indicadores que me levem para um outro degrau. Então, não sei se respondi a pergunta, mas vai um pouco nessa questão. Sim. Eu quero trazer uma questão que você aborda aqui, mas isso, no início da sua fala, me veio uma questão logo pela manhã, tomando café com a família. Aí eu dei um beijo na minha esposa, nos meus filhos, eu dei um beijo na minha filha, ela falou assim, boa diversão, papai. Aí eu vou estar assim, não, eu tô indo trabalhar, não, eu tô indo me divertir, né? Então, porque assim, ela colocou assim, e é legal você sentir que seus filhos, no caso da minha filha lá, ela tá falando que você tá indo se divertir, porque eu venho com alegria para fazer esse trabalho. Então, o que eu percebo do que você traz ali, que é uma força, é ter essa autoconsciência, essa autopercepção de que está na nossa mão de acessar esse direito de estar feliz. Esse é um ponto. E a vitimização coloca numa condição, como a própria questão traz da vítima, e não do protagonismo nessa condição. E quando a gente olha para um processo em que você está inserido num contexto, numa organização, também é papel da organização olhar para como as pessoas estão sendo felizes, porque elas vão embora se elas não tiverem. E olhando para isso, essa oportunidade que se configurou nesse momento de vida, as pessoas também te levaram, além da sua competência técnica, porque você é um cara que valoriza a felicidade, João? Levaram e não levaram. Né? Mas usando um pouco o que você estava comentando, é muito bacana a sua filha dizer vai se divertir. Eu acho que esse é o estado da arte, né? Em que o trabalho ele enobrece o ser humano, né? Ele desenvolve as suas competências, suas habilidades. E algo que eu tenho colocado muito na minha discussão, na minha fala, né? Você pode ser um executivo e continuar sendo um ser humano. Precisa dissociar. E não faça isso sobre essa desassociação, porque quanto mais humano, especialmente a gente que se ocupa de um papel de liderança, é importante ter muito essa consciência, porque no final do dia você está lidando com pessoas. E eu acho que a gente tem que, olhando o lado positivo da pandemia, né, tirando o lado que tudo que gerou para a gente, nos deu essa oportunidade de entender que aqui é um ser humano, que tem um gato que passa na tela, que tem um filho que chora, que tem a pausa para você fazer a sua comida. Eu acho que a pandemia trouxe muita tangibilização para mim de que somos humanos antes de serem qualquer outras pessoas. E eu vejo que parte da minha conversa, especialmente por ter um filho com 21 anos de idade, me traz essa obrigação de deixar claro que do rótulo de que todo executivo e todo empreendedor não tem tempo para nada, que está sempre ocupado, que nunca pode. Eu faço muita questão de reforçar que, outra vez, né, e eu volto tudo é você, de acordo com a tua disciplina, de dedicar o tempo que é necessário para aquilo que é a sua prioridade. E a sua prioridade para você deve ser uma composição de temas que levam você para a sua melhor versão, para a tua felicidade. Então, se para mim a atividade física ela tem uma contribuição muito positiva para o meu estado de ânimo, ela tem que estar na minha agenda. E eu tenho que ter a disciplina. E por que disciplina e não motivação? Porque a motivação eu não tenho às vezes. Né? Às vezes você acorda, hoje eu acordei um pouco cansado. Falei, não, a disciplina ela fala mais alto, porque o exercício da disciplina, ele acaba colocando a sua motivação em outro espaço, né? Ele acaba fortalecendo a tua motivação. Eu até estou começando a escrever não é um livro, não é um capítulo, eu super admiro você que tem livros, porque eu escrevi um capítulo e falei, meu Deus, a gente tem que dar muito valor às pessoas que se dedicam a escrever um livro, porque dá trabalho. Dá trabalho. É difícil. Mas eu tô começando a rascunhar algumas coisas sobre essa questão de disciplina e motivação, porque a gente mistura essas duas coisas. Então, assim, respondendo mais a sua pergunta, eu acho que é uma composição de coisas, né? Desde que, eu volto a esse tema, você é o protagonista para tudo isso.
Se o teu líder é bacana com você, que ótimo que ele soma. Mas não faz sentido você delegar A ele essa condição. E se ele não soma também, você não necessariamente tem que se ocupar do papel de cúmplice, porque eu acho que quando a gente também não levanta a bandeira sobre, olha, eu não gostei disso, eu não acho que é um momento, você não está respeitando exatamente os meus horários, por que não? Porque na concepção do outro, da outra pessoa, não necessariamente ele está com aquela consciência de que aquilo não está fazendo bem. Então, eu gosto quando as pessoas se posicionam em qualquer ambiente, né, sem medo, né, sem a construção de um rótulo. Mas eu falo isso dentro dos meus processos de mentoria, essa questão. A partir do momento que você não se posiciona, ou melhor, não manifesta isso, você está sendo cúmplice da situação. E o que nos conectou aqui foi realmente o projeto em relação à mentoria de mulheres, que passam por muitas, ocupando-se do mês da mulher, né? Nessa luta constante. E o meu estímulo vai muito nessa linha. Não se colocam de maneira... E eu acho que é um capítulo à parte, né? Mas quando você não se manifesta, você se coloca num espaço passiva, de ser cúmplice daquilo que está acontecendo. E isso, olhando para uma perspectiva de diversidade, de equidade, mas isso se aplica para tudo. Verdade. Então, isso de novo, é sempre ter a consciência de que a responsabilidade pelas grandes mudanças passa por você. Né? E não... Se os outros contribuem para isso, maravilhoso. Né? Soma. Mas quando não contribui, não significa dizer que é nesse espaço que você tem que ficar da vitimização. Então, aqui é essa dualidade, né? Da vitimização ou exatamente o protagonismo compete a você mesmo. Fantástico. Você fala, na sua fala vem questões assim que eu entendi de intencionalidade do ponto de vista onde você quer chegar, a plasticidade da felicidade e você como um executivo tratando algumas questões que talvez sejam alguns vieses até inconscientes do ponto de vista da posição, né? Que um executivo tem que trabalhar, ou há uma fragmentação daquilo que eu sou e aquilo do papel que eu desempenho. Qual é o impacto, considerando essas questões, nas suas equipes? Como que você, sendo essa pessoa que traz essas questões, como que isso impacta as suas equipes de trabalho? Você consegue trazer isso para a sua equipe? De que forma? Primeiro ponto, quando a gente fala equipe de trabalho, a gente tem que entender que tem mensagens que cabem para todos. Mas temos que entender que cada um é um indivíduo diferente, que tem motivações diferentes, que estão em momentos de vidas diferentes. Então, eu tento uma busca de ter a conexão individual para levar para o coletivo aquilo que eu entendo que é um fator predominante de interesse comum. Mas, de novo, é necessário essa atenção individual. Todo mundo gosta de ser único. Todo mundo gosta de ser tratado como cada indivíduo. Então, eu não consigo ver uma equipe de alta performance que as mensagens são só para a equipe. Quanto melhor fortalecido o indivíduo, a soma no contexto coletivo ele é muito maior. Então, eu, particularmente, né, eu passei por um processo de mudança de companhia recentemente, tem 2 meses, e algo que me chamou a atenção, né, as pessoas, e isso me gerou um alerta, né, porque o ser humano tem uma baixa tendência de falar as coisas boas, né, por que a gente é assim, né, que é um pouco da música, por que a gente é assim? Precisa você falecer para você escutar, putz, fulano era uma pessoa incrível. E você algum dia falou para essa pessoa. Precisa você sair da empresa para ter tanta manifestação de tipo, uau, cara, você vai fazer falta por A, B ou C. E para mim, quanto ao salário, acho que ninguém tem a obrigação, né, de fazer comentário, nada, não é uma questão de cobrança. Mas aqui eu deixo uma mensagem do seguinte, fale hoje
né? Fale em vida, fale no job que você tá, puta, que trabalho bacana, como eu gosto da tua vibração. Deixa para depois. Porque isso, de forma repetitiva, de novo, eu estou falando aqui dos pontos positivos, né? Do mesmo jeito que é aquele velho ditado, né? Os pontos positivos se colocam de forma pública, os pontos negativos se faz de forma individual. Eu não gosto, pelo meu modelo muito reforçado do que eu estudei sobre liderança positiva, sobre comportamento positivo, e vejo que nós, como seres humanos, em todos os nossos papéis, estamos gastando demasiada energia para nos corrigir. E a teoria da liderança positiva, ela justamente tem um contexto contrário. Quanto mais você investe naquilo que são as suas melhores competências, mais você exponencializa. E muitas vezes neutraliza aquilo que, em teoria, não são seus pontos fortes, suas áreas de oportunidade. Óbvio, tem que separar isso de componente humano, de skill, hard skill. Né? Outro dia eu estava tendo essa conversa com uma mentee, falando, não falar inglês não é algo que você vai potencializar outra coisa que vai te colocar o inglês. Né? Isso é um hard skill. Agora, se você não é uma pessoa piadista, coisa que eu não sou, mas eu tento fortalecer de que eu gosto de me comunicar, para romper aquela expectativa de que eu vou entrar num palco, falar num evento para 200, 300 pessoas e vou chegar assim que todo mundo vai começar a gargalhar. Isso não sou eu. Então eu tento fortalecer a minha competência de gostar de me comunicar, de gostar de pessoas, para romper um pouco a expectativa de que você é um grande piadista. Isso aqui é meramente um exercício. E de novo, o exercício daquilo que você não necessariamente tem satisfação por fazer também é válido. E aonde eu vou com isso? Então, por exemplo, na pandemia, ninguém mais tinha academia, ninguém mais tinha o que fazer, e eu resolvi caminhar. De caminhar, eu resolvi correr. Não gosto de correr. É uma coisa que me dá aquele prazer incrível. Mas ano passado, por coincidência, eu tava em Miami e teve a meia maratona de Miami, a maratona completa, e eu fui correr 5 quilômetros. Coloquei para mim um desafio. Coloquem desafios nas suas vidas, não necessariamente daquilo que você já sabe que você sabe fazer muito bem. Não era uma área de oportunidade, porque não era uma debilidade. Não gostar de correr não tem nada a ver, eu gosto de fazer outras coisas, né? E aí eu coloquei um desafio de fazer uma meia maratona esse ano. E foi uma sensação, né, uma realização. Primeiro, eu continuo não gostando de correr. Né? Não é uma coisa que você sai de lá em estado de êxtase. Mas me fez tanto bem de saber que você é capaz de qualquer coisa quando você estabelece que isso é um objetivo para você. E aquilo que você estabeleça tem desafios. Tem o desafio do treinamento, tem o desafio da preparação, tem o desafio de você entender se você é capaz de fazer isso sozinho. No meu caso, né, usando o exemplo da meia maratona, que é algo tão comum, né, pode não ser comum para todo mundo, mas assim, quando você vê a multidão de gente que está ali, fala, gente, eu não sou uma pessoa única, né? Tá todo mundo aqui correndo, né? E muitas coisas legais. Mas eu quero fazer esse paralelo, porque é algo que eu também estou escrevendo um pouco sobre isso. Saiba entender quem são os profissionais que você precisa para te levarem num outro estágio. A gente se conheceu em programas de mentoria e eu sou super favorável à mentoria porque é uma ferramenta que você pode utilizar para te colocar em outro estágio. Então, eu até pela minha idade, eu fui ter um personal para me cuidar da parte preparatória de onde eu tinha que ter a musculatura reforçada, uma fisioterapeuta porque eu tinha dores no joelho. Gente, para mim terminar 21,5 km podendo seguir andando era uma condição sine qua non, porque eu não queria botar no meu currículo, eu tenho uma meia maratona, mas saí dali, fui direto no hospital porque eu não conseguia mais andar. E aqui eu estou dando esse exemplo, o fisioterapeuta, o personal trainer, a nutricionista, essas são pessoas, o meu coach que era um amigo meu, que maratonista, triatlon, que me cobrava, que me acompanhava, fazendo uma analogia com nossa pauta de carreira, né? Entendam que tem o seu colega é um grande influenciador, o teu chefe é um deles. Encontrem dentro da corporação outros profissionais que possam contribuir
para a sua evolução, para a sua preparação, muitas vezes sem a obrigatoriedade da companhia ter um programa de mentoria, ter um programa de coach. Faça você. Os recursos estão à nossa disposição. É só uma questão de você observar que eles estão ali, especialmente no mundo corporativo, em todas as dimensões. E algo que eu acho super interessante fazendo essa analogia, busquem de preferência pessoas que não são iguais a você. A gente tem uma tendência natural, né, de conviver, de gostar. Então, algo que eu trago hoje muito até por ter um filho de 21 anos, ele aparece porque, cara, eu também tenho que saber falar esse idioma, porque eles já estão dentro das empresas que eu estou atuando. Sim. Eu tenho funcionários, colaboradores do meu time com diferentes idades, eu podia ser pai deles. Puta, zero problema. Mas como é que você se prepara para lidar com essa pluralidade, né, acompanhada da diversidade, que eu acho que a diversidade gera pluralidade, que são pluralidade de ideias, de modelos, de coisas que você não necessariamente está por aí. Tá? Acho que eu abordei aqui outros caminhos, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu queria assim, entender um pouco no seu papel de gestor, se essa questão desse olhar seu, de alguma forma, a sua equipe retratava, trazia isso para você, do ponto de vista da mentoria reversa até, né? Como que eles sinalizavam para você? Que tipo de feedback você tinha de olhar, de ter um gestor que tem que faz essa reflexão sobre a vida, né? É muito interessante a sua pergunta, porque saiu muito agora nesse meu processo de mudança, né? O quanto eu era um líder humano, e isso, cara, eu fico até emocionado, porque te dá uma satisfação de tipo, não saia do teu norte, né? Quem faz o ambiente é você. Acredita nos seus valores, siga o seu destino, o teu caminho, o teu propósito, né, de ser quem você é. Não necessariamente o ambiente ou a cultura corporativa condiz com isso, mas não perca a sua essência, né? Não se contamine por um contexto que, se você não faz parte, talvez é sua responsabilidade de sair daí, né, de mudar. E me fez tão bem, porque me deu tanta convicção de que o meu estilo, o meu perfil, ele é traduzido de forma genuína e natural. Porque também tem um forcing, né? E a gente observa, né? A gente que talvez um pouco gosta, né? Eu estou vendo aqui o livro Liderança Espiritualizada e tudo isso. Hoje não dá mais, no mundo que a gente vive, para se ocupar-se de uma farsa daquilo que você não é. Exatamente. Porque vai durar muito pouco. Nós temos a tendência de se ficar no lugar daquilo que a gente é o nosso natural. Quando você não opera, eu acho que isso, respondendo um pouco a sua pergunta, é porque eu faço aquilo que é a minha naturalidade. Óbvio, dentro de tarefas corporativas, tem horas que você tem que, talvez, incorporar outros componentes, porque também tem essa dualidade, né, sobre liderança espiritualizada, humanizada, versus resultado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E grande receio que eu vejo de muitos líderes é se ocuparem disso, não necessariamente de forma genuína, mas com o objetivo explícito de só trazer o resultado. Eu sou partidário de que o resultado é a consequência da melhor entrega dos seus colaboradores. E se a melhor entrega é consequência do maior estado de felicidade, de se sentir à vontade, de gostar do que faz, de se sentir incluído dentro da cultura da empresa, ele vai acontecer. Mas ele necessita de dinâmicas diferentes que promovam isso. E eu estava agora, antes de vir para cá, conversando com uma pessoa que trabalha aqui comigo. O simples fato de ter mudado de uma área para outra, né, trouxe uma outra tônica. É o mesmo profissional, mas o que acontecia? Às vezes ele não estava inserido num contexto que fortalecia as suas melhores competências. Então cabe também a gente, no papel de liderança, não desabonar no V0 e criar os rótulos. Às vezes a pessoa tentar, mas não está trazendo o que é de melhor dela. Então, o que eu vejo com o meu time é muito essa questão de, assim, como eu sou tão
esse sou eu. Mas saiba, eu também saio versões minhas de cobrança, Sim. de disciplina, de método, de segmento, de tudo isso, que não são contraditórias com o meu modelo. Mas eu acho que a receptividade do time, quando você consegue criar essa base de relações que as pessoas têm vontade. E eu acho que o líder tem que dar muito exemplo. Como é que você cria esse canal de comunicação? Começa por você. É você fazendo a sua parte de dizer o que você está passando na sua vida pessoal. Grande parte dos meus desafios dos últimos anos da minha vida pessoal, o meu time foram as primeiras pessoas a saberem o que estava acontecendo. Que legal. E por quê? Porque eu falei, eu vou precisar do entendimento de vocês, mas eu estou dizendo o porquê. Né? Porque senão, puta, mas o que está acontecendo? Por que essa indisponibilidade? Por que esse amargo com certas situações? Porque tinham acontecimentos na minha vida que me estavam me tirando da minha melhor versão. E eu acho que você tem que saber socializar. E quando você abre esse canal de comunicação, você deixa a porta aberta para que a recíproca seja verdadeira. Sim. Então, não tem nada que me dá mais prazer de quando eu vejo alguém do meu time te ligar e falar, cara, eu tô com um problema aqui. Porque isso você criou essa conexão da transparência. Então, tipo, eu tô aqui gravando um podcast. Eu não precisei dizer que eu estava em outro lugar. Eu vou gravar um podcast. É ser parte, é ser verdadeiro, é trazer aquilo que pode alterar, que seja uma coisa básica. Né? É maior que o relação maior que profissional, isso, né? entendeu? É maior, né? E, de novo, não confunda essa construção com a intimidade. Sim, sim. Para isso, não necessariamente o seu time tem que estar frequentando a sua casa, que todo fim de semana esteja com você, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que esse é o papel que você tem que entender até onde você vai, sem ferir a intimidade, sem colocar dentro de um ambiente que possa potencializar, inclusive, essa confusão. Eu já não sei mais que papel você está ocupando aqui. Nesse momento eu estou como amigo do meu chefe, nesse momento eu estou como funcionário do meu chefe. E isso você tem que ter noção que não dá para fazer para todo mundo. Porque às vezes pode ser que a pessoa se confunda. Então eu vejo que existe esse desafio da entrega do líder. Tipo, seja você, porque você não vai conseguir não ser você todo o tempo, né? Sim. Você traz uma questão aqui que para mim é muito chave, para nós é muito chave, no sentido dessa evolução de consciência do líder, né? Até se apropriando desse papel. Então, quando você mostra para o seu time a sua vulnerabilidade para que haja entendimento, você criou um campo para que eles também sejam vulneráveis, né? Você não é o super-homem, né? Então, e aí essa relação cria uma condição de construção diferente, de cocriação diferente. E você trouxe um aspecto que também demonstra essa evidência de evolução de consciência dos líderes, de que eu estou trabalhando com diversas gerações no meu ambiente. Não são eles que têm que me entender, sou eu que tenho que entendê-los, né? Porque senão você atribui o outro a condição de ele evoluir, mas você não está evoluindo. Então, esses pontos traz uma conexão para mim aqui, que as organizações que estão indo nessa direção dessa evolução de consciência precisam estimular isso com as suas lideranças, porque é ali que está a força propulsora para a gente alcançar uma condição diferente, para que a gente entregue esse nosso melhor, para que a gente traga esse fator de felicidade inerente ao nosso dia a dia. Né? E ele não é que ele vai ser presente 100% do nosso tempo, mas ele não vai ser esquecido, porque tem gente que esquece de ser feliz durante a carreira toda. Aí chega lá, né, vai dar um burnout, vai ter algum problema físico, mental. E aí, fala assim, e aí, o que foi bom de tudo isso? E somando ainda com essa troca aqui, como a gente precisa aprender desses convívios, de que você teve uma transição e as pessoas, como você foi o líder humano? Puxa, tem muita coisa que você não escutou e que estava lá. E elas precisam ser ditas, não vai achar que as pessoas vão entender tudo, que não entendem tudo, elas precisam ser verbalizadas, porque você fomenta o próprio ambiente a trazer aquilo como um valor.
E aí, quando nessa processo de transição entra alguém que não é líder, o outro vai ter dificuldade de lidar com isso. Sem dúvida. Só que ele não sinalizou. E nem valorizou, né? Eu queria até, aproveitando a sua experiência, né, até multicultural, se primeiro você sente que esse estilo de liderança que você, do ponto de vista, você desenvolveu, mas a partir desse processo de consciência e de entendimento e de integrar papéis e você, enfim, de ser uma pessoa integral, né, no seu papel, se você sente que isso também existe em outros países, a pergunta, e se você sente que existe um processo de evolução nos executivos no seu nível, nesse sentido. Eu entendo que em outros países sim existe, até porque a gente está lidando com pessoas, né, com seres humanos. Né? Então, partindo dessa premissa de que são seres humanos, existem. Talvez os limites são um pouquinho diferentes. Então, eu vou fazer um comparativo sobre a minha realidade México-Brasil. O brasileiro, talvez até o carioca, né, a gente se conecta muito rápido, a gente se torna, entre aspas, íntimo muito rápido. O mexicano já não é tão assim, então tem uma questão de respeito aos valores, à história. Então, talvez do ponto de vista... Eu acho que você vai chegar no mesmo lugar, né? Você vai conseguir chegar no mesmo lugar. Talvez não usando os mesmos caminhos e não com a mesma expectativa de tempo. Então, tipo, eu acabei de mudar. Eu tenho níveis de interação e já de conexão em estágios diferentes. Alguns ainda me tratam como o novo chefe. Alguns já, tipo, escancararam a porta, já comunicação 100% fluida. Porque também, além de ter a ver com cultura e valores, tem a ver com o perfil de cada um. Cada um tem seu tempo. E pode ser que alguns, em toda a minha vida, eu tinha pessoas que eu tinha uma excelente relação, mas que não andava muito para aquilo, porque era uma pessoa que entendia que aquilo não fazia muito sentido. E ok, é exatamente o que você colocou, Adilson. É o líder que tem que entender esses caminhos, né, puta, aqui funciona bem por esse ângulo, essa outra pessoa tem outro tipo de sensibilidade. Esta ótica, ela é necessária. Honestamente, eu acho que a velocidade com que as lideranças estão tomando consciência para isso, na minha opinião, é muito baixa. É muito baixa. E isso tem consequências graves. Né? Você tem consequências que vêm desde a questão da saúde mental, a consequência de abandono de emprego, a consequência de busca de outros caminhos. E honestamente, isso não rompe o meu protagonismo de ser responsável por isso. Legal. Eu só entendo que dentro da esfera que começa desde a educação, né? Eu vejo há um tempo atrás eu participei de uma palestra falando um pouco sobre isso aqui, ao final do dia, por um curso de uma universidade que era sobre Agile. E essa foi um pouco da minha mensagem. Entenda que por detrás dos que executam a metodologia são pessoas. Não tirem esse norte de que são pessoas que fazem. E aí eu acho que a preparatória, eu tenho muito essa conversa com meu filho, a preparatória da universidade tinha que começar a trazer um pouco desse tempero de que não esqueçam que são seres humanos, porque a gente anda num modelo de tanta cobrança, de tantos padrões, e tanto esse caminho que a gente está vivendo de tipo, o que o Generative AI vai substituir o ser humano? E é aí que eu coloco essa diferenciação. O que vai diferenciar a gente é o nosso coração. Porque tem muita coisa que sim, a tecnologia vai ser capaz de fazer. Nossa, você roubou meu pensamento. A próxima pergunta, porque para o público em geral, você é uma pessoa da área, né, de tecnologia. E essa questão que você está falando dos times, do tempo que a tecnologia evolui, e por isso que nós estamos falando como isso evolui dentro da perspectiva do humano, dentro das organizações. Queria te ouvir sobre isso, porque você é a pessoa... Na verdade, assim, eu acho que é o coração que vai fazer a diferença. Porque por mais que você tenha tecnologia, por mais que a tecnologia coloque até a perspectiva de certa emoção sobre essas coisas, gente,
não tem nenhuma tecnologia que tem sangue. Não tem nenhuma tecnologia que vai ficar arrepiado quando alguma coisa te emociona. Não tem nenhuma tecnologia que vai trazer um sorriso. Por mais que tenha uma carinha bonitinha, isso não tem tecnologia que vai chegar nesse estágio de evolução. Então, você pode tirar o proveito de tudo isso para você ter mais tempo e ocupar-se de atividades que você possa contribuir mais para o mundo. Então, o que eu vejo de bacana, por exemplo, tem muita coisa que a tecnologia vai poder fazer. E aí, o que você faz? Eu tive essa conversa numa visita que eu fiz para Palo Alto com um CEO de uma startup. Ele estava falando sobre quantas coisas já faz hoje, faz o PPT, faz o e-mail. Eu falei, mas o que você... E onde a gente vai parar nesse caminho todo, né? É um cara muito diferenciado. E ele falou assim, João, eu tenho mais tempo. Eu consigo levar meus filhos na escola e buscar coisa que eu não tinha antes. Porque esse tempo eu ficava escrevendo e-mail, eu não preciso mais escrever e-mail. Eu já tenho quem escreva para mim. Entende o ponto? É tudo a questão como que a gente olha para isso, com uma perspectiva, já que a nossa conversa tem a ver com a questão humana. Entendo que o que vai fazer a diferença nisso é a sensibilidade humana. E óbvio, né, entrando no modelo de carreira, também façam as suas escolhas. Se o seu job hoje em dia é algo que daqui a pouco, no modelo de robotização e tirar o melhor da tecnologia, em algum momento não vai ter mais o teu job. Então eu vejo, esses dias a gente já está quase terminando, minha filha tinha um trabalho na escola de profissões que não existem mais, né? O leiteiro, o lanterninha do cinema. O caixa do cinema. Eu falei, meu Deus, assim, a lista de coisas que não vão existir mais. Agora, o que vai acontecer com isso? Outras novas oportunidades vão acontecer. Isso eu acho que é muito bacana, né? Mas você não acha, do ponto de vista da saúde mental, que esse processo, que esse descompasso do ponto de vista do quanto acelera e o quanto eu consigo alcançar dentro dessa linha do que vai existir ou não vai existir, não é um gerador de ansiedade? Você entende dessa forma? Outra vez, depende muito como você lidar com isso. Se você quer acompanhar tudo e todos ao mesmo tempo, sim. Você vai entrar no FOBO, tem várias nomenclaturas que falam sobre isso. De novo, voltando ao início, são as suas escolhas. Para mim, não me gera, porque eu não tenho a necessidade individual de saber de tudo. Isso tem muito a ver, de novo, com a liderança. Isso tem a ver com você delegar. Eu não preciso saber de tudo e tudo ao mesmo tempo. E eu não preciso. Faça as suas escolhas. Estabeleça aquilo que para você é interessante você saber e aquilo que não é interessante. Agora, esteja preparado para ser reconhecido eventualmente como um ignorante. A mim, zero problema. Para finalizar, falando um pouco do que o Adilson trouxe. Ser vulnerável, para mim, é o lugar onde eu mais gosto de estar. Para mim, João. Sair da zona de conforto é ótimo. Então tem assuntos que eu tenho vergonha zero de dizer, gente, eu sei nada sobre isso. Ok, podem me rotular como um extraterrestre. Por quê? Eu faço escolhas. Isso mesmo. Nessas escolhas, tem alguns que eu talvez saiba mais. Então essa de novo, é o componente super válido de tipo assim, João, mas tome cuidado, porque realmente essa avalanche de coisas que acontece pode tirar de uma zona de equilíbrio. Querer saber tudo e não querer saber nada são extremos que te colocam em condições ruins, né? No geral, pra gente seguir a vida. Nós estamos no tempo final desse bate-papo gostoso aqui, dessa nossa roda de conversa. E eu vou fazer uma troca aqui, um bate-papo com você nesse finalzinho. E aí uma pergunta, né, aqui seria a pergunta, fazer alguém feliz te deixa feliz? Sem dúvida. Esse é um papel da liderança nesse contexto de evolução de consciência? Sim. Eu acho que somatiza positivamente você ver alguém feliz. Legal. E quando você entende que a sua contribuição para o desenvolvimento do outro na vida pessoal ou profissional fez a diferença, me deixa em estado de máxima. E isso é o meu grande propósito de vida. Sempre que eu puder fazer algo para deixar uma semente, para mudar
evoluir a vida pessoal ou profissional de alguém, eu vou fazer. Fantástico. Porque essa sensação, quando alguém te liga e fala, olha, puta, eu tive recentemente uma experiência rápida de alguém que foi promovida a gestor e essa pessoa se deu ao trabalho de me ligar e falou, você não vai acreditar, eu tô aplicando um monte de coisa que você fazia com a gente naquela época, eu te xingava porque era isso, aquilo. Mas isso tem um sabor, né, que a gente volta para aquela história. Saiba reconhecer. A solidão executiva, ela parte muito da premissa do não reconhecimento, porque a gente passa a desfrutar de saber reconhecer o seu time. Mas não esqueçam que a gente também é ser humano. Legal. Eu fico muito feliz de promover alguém, de incrementar o salário de alguém. Isso tem uma felicidade. Quem vai ocupar-se desse papel, eu recentemente provi uma pessoa do meu time para o papel de liderança, você vai entender o que é a emoção de você anunciar a promoção de alguém. É beyond that. Mas não é por isso que eu também gosto de receber os feedbacks de todos os lados, porque afinal do dia todos somos seres humanos. Fantástico. Eu fiz essa pergunta, João, porque olhando para essa questão da evolução de consciência, da espiritualidade, da humanização, ser feliz tem um primeiro olhar individual, que é esse exercício. E fazer outro feliz tem um olhar coletivo. Então, quando a gente evolui nessa consciência, você trabalha isso com você, mas você trabalha isso com o outro, porque isso te traz um outro estado de plenitude, né? Que é uma... E aí E o voluntariado traz muito isso, né? Eu acho que a entrega, né? O voluntariado é uma maneira de você potencializar numa esfera exponencial o seu estado de felicidade. Por isso que o trabalho voluntário, ele também é um componente muito, que eu acabei não colocando aqui, o trabalho voluntário, ele também traz um componente muito de felicidade, de saúde, de equilíbrio, de doação. Entendeu? Legal. João, você tem algum pensamento, algum autor que te inspira? Se tem uma área de oportunidade que eu tenho, é a área da leitura. Tá. Aí saem meus lados negros, né? E aí às vezes a pessoa fala, mas como é que você gosta de falar? Você gosta de escrever se você não gosta muito de ler? Mas usando uma palavra que você trouxe sobre vulnerabilidade, eu gosto muito da Brené Brown. Tá. Eu acho que a Brené Brown é um livro que a gente deveria ler, os livros dela, né? Mais de uma vez, em momentos diferentes da vida. E quando eu me dei conta, né, me incorporei o quanto ser vulnerável me faz bem, que é uma coisa meio muito louca. As pessoas, é outra conversa, porque as pessoas querem sair desse espaço de vulnerabilidade, porque querem demonstrar super-heróis. Super-herói. Eu sou totalmente o caminho contrário. Quanto menos eu sei, mais eu me sinto melhor. Essa mudança agora recentemente te coloca 100% no espaço de vulnerabilidade. Você vai entrar numa empresa nova, com uma posição com muita expectativa, com um monte de gente que você não conhece, e o primeiro dia eu falei, caramba, olha que legal. Aquilo me dá uma emoção, uma alegria, uma felicidade muito bacana. Então, sendo jus, que ela fala muito sobre vulnerabilidade, Brené Brown. Fantástica. Para completar aqui, humanização é? Essa aqui é tanta coisa, né? Como é que resume isso? Eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é respeito. Legal. Espiritualidade é? Amor. Fantástico. Alguma pergunta para ele, para a gente caminhar para esse finalzinho? Não, pergunta não, é só agradecimento, que maravilha a sua experiência pessoal, a sua experiência de vida, e o quanto você pode colaborar com os executivos do país, né? Bom, não só dos países, colocado no plural. Esse teu processo de autodesenvolvimento, muito obrigada por você compartilhar com a gente. Queria que você pensasse numa mensagem para deixar para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, inclusive os brasileiros e não brasileiros que estão no México, os mexicanos, né, porque ele tem lá, quando ele for pro ar, tem a possibilidade da legenda. E que mensagem é essa? E Ale, compartilha aqui os livros, pelo menos eu localizou 2 livros aqui, que você, só confirmando aqui. Vou pedir para que vocês nos sigam no YouTube da Estação Liderança. Esse é um dos livros que o João Marcos fez, e tem um outro também colaborou, né? Que colaborou. E até nessa questão também, João Marcos, que eu tenho visto, eu tinha
o intuito, o impulso de ter a produção de um livro, né? Mas agora eu estou caminhando mais para a coautoria. Logo a gente conversa sobre isso, tá bom? Quero super agradecer, João Marcos, por estar com a gente. Você é um cara iluminado, um irmão, se você me chamar assim. Eu admiro você enquanto pessoa, enquanto executivo. E eu tenho certeza que está fazendo uma diferença incrível nesse mundo. Obrigado por estar aqui conosco. E para você que está seguindo a Estação Liderança, podcast Estação Liderança, compartilhe com seus amigos e cada quinta-feira você tem um episódio novo com gente que está fazendo diferença no mundo. Muito obrigado, beijo no coração e até a próxima. Valeu!